Bom dia, pessoal. Olha, a nossa prova de ciência ela já foi marcada. Eu vou mandar o calendário para vocês. O assunto a ser estudado, eu fiz uma mudança. Estava olhando o cronograma e será o capítulo 1 e o capítulo 2, o Sistema Solar. O capítulo 1 vocês já tiraram de letra, já sabem a respeito dele. Com relação a esse capítulo, vocês vão estudar as características de cada planeta, né? Correspondendo a o perfil de cada um. Analisando esse fator, você focará também um pouco na Terra, a sua formação, a origem da Terra. Observe bem que nesse conteúdo, a nossa prova ela será um pouco diferente com relação àquilo que nós estudamos em séries anteriores. Esse conteúdo ele será interessante porque tratará-se de conteúdos técnicos a respeito do planeta Terra, assim como a respeito de Marte, temperatura, características, quantidade de luas, por exemplo, as luas de Marte são Deimos e Phobos, né, as duas luas da Terra, a gente já deu uma analisada a respeito disso, né? Uma lua, a gente veio aprender agora há pouco que ela fazia parte desse nosso planeta, né? Uma pequena esfera existente em órbita da gente e que só anos atrás, aproximadamente uns 2 anos, aos dias de hoje, foi que se percebeu que ele estava orbitando o nosso planeta. E o que é uma lua? Uma lua é um satélite natural. Esse satélite natural, ele é o que orbita o planeta. Ao analisar isso, você vai também identificar as características de Marte, de Júpiter e de Saturno. Esses planetas do nosso sistema solar, eles são importantes a serem estudados. E quais as suas constituições? De que eles são formados? Né? Para você ter uma noção dos 4 planetas existentes, planetas sólidos como Terra, como Vênus, como Mercúrio e como Marte, e existe também planetas gasosos, os 4 últimos. Aí você tem, nesses planetas, você tem Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Esses planetas, eles são gasosos. Quais são as características desses planetas? Então, com relação aos telescópios, as sondas sendo mandadas, vocês também façam uma leitura, por exemplo, a Voyager, a missão espacial delas, né, a importância delas na história, assim também como a importância do telescópio Hubble. Analisando esse contexto, você também lerá sobre os planetas anões. Já falamos a respeito de Xena, já falamos a respeito de Eris, de Ceres e também do próprio Plutão, a desclassificação de Plutão como planeta. Identificando esse conteúdo, vocês têm um exercício. Quem não me mandou ainda, me mande esse exercício, tá certo? Mande no meu novo número privado. Ao relacionar os planetas, não esqueça também de analisar o que são os satélites naturais e identificar alguns, como Ganimedes, como Titã, como Calisto e a nossa Lua. Esses satélites naturais, eles têm uma importância para cada um desses planetas. Por exemplo, a Lua tem uma importância fundamental na questão da gravitação com relação às marés. E observando as características desses satélites naturais, a que planetas eles pertencem, você também fixa na sua anotação aí, por exemplo, a que planeta Titã pertence? Ganymede, Calisto, Io e a Lua terrestre, que ela também é denominada de Lua. Observando esse conteúdo de estudo, não esqueça de fixar para vocês a tabela periódica. Por exemplo, todos os elementos existentes no universo, conhecidos, eles estão ali na tabela periódica. A tabela periódica é um elemento a ser estudado com fixação, decorar mesmo, simbologia e nomenclatura. A simbologia e nomenclatura é importantíssima. Quais os elementos que eu vou colocar ali para você identificar? Os representados por uma única simbologia, né? Aqueles elementos representados por uma única simbologia. Depois, vocês vão analisar os elementos já trabalhados, gases mais leves, né, o elemento mais pesado, os elementos líquidos da tabela periódica. Também tem os elementos artificiais, que passei para vocês, os elementos, os gases nobres. Então, vocês vão listar esses elementos
como vocês já têm aí. Vou passar mais outra lista para vocês fixarem aí no seu caderno e dar uma estudada nela. Vocês vão fazerem a lista dos elementos artificiais, simbologia e nomenclatura. Fará também uma lista dos elementos radioativos. Alguns cadernos eu já olhei, já existe uma lista com os elementos artificiais, já existe uma lista com os elementos representados por única simbologia, né? Por exemplo, flúor representado por F, hidrogênio representado por H, nitrogênio representado por N. Vocês já fizeram isso. Então, nessa nova etapa de estudo, vocês farão, né, a lista de vocês com os elementos artificiais da tabela periódica e com os elementos radioativos. Esses elementos farão parte da nossa prova também, tá ok? Não esqueça de estudar capítulo 1, capítulo 2. E principalmente alguma questão daquelas provas, as mais que erramos, né, da nossa prova mensal. Observando esse conteúdo, né, não esqueça de ler formação da Terra, formação desse nosso planeta, a questão da formação de algumas luas, vocês façam aí a análise e a leitura, né, como esses planetas foram formados, né, analisando a origem da Terra, ela tem uma origem com relação também à origem do Sistema Solar. Observando todas as características existentes, principalmente foco no capítulo 2, porque o capítulo 1 vocês já estudaram e vocês só vão fazer uma revisão. Na segunda-feira estarei aí com vocês fazendo uma revisão, analisando as questões existentes aí de assinalar do nosso livro didático e debatendo a respeito desse conteúdo. Pronto, pessoal, vou passar agora o exercício para que vocês façam a fixação com relação a esses assuntos aqui pertinentes. A prova capítulo 1, capítulo 2, nossa prova bimestral. Vou mandar o calendário e vocês anotem aí, tá ok?